carta de Gálatas, capítulo 5 e versículo 16. Carta de Gálatas, versículo 5 e capítulo 16. Amém? Amém. O tema é, então, as obras da carne e o fruto do Espírito. Versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometerem tais coisas não herderão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Sempre quando eu vou trazer uma palavra, trazer um versículo, eu vou atrás e buscar a Deus o que Ele quer falar para mim. E aí no sábado, quando eu fui buscar uma palavra, eu entrei e caí na carta de Gálatas, e no capítulo 5 e no versículo 16. Mas eu ainda estava assim, será? Porque eu não estava querendo falar sobre. Só que não é o que eu quero. Eu esqueci esse detalhe. Aí domingo eu voltei novamente e aí eu orei antes, de novo. E aí eu tenho um estojinho que eu acho que antigamente era muito usado. Que tem vários versículos dentro. E aí você vai tirando. Sempre depois de uma oração, a gente tinha muito costume lá em casa de tirar um versículo. E eu tirei. E eu tirei um versículo que está no livro de Romanos, capítulo 8, e versículo 31. Que direis, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu fui ler. Eu abri o livro de Romanos, capítulo 8, e comecei a ler sobre. Vamos lá no capítulo 8 e versículo 6. 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aí eu entendi que realmente Deus queria falar sobre carne e Espírito. E Deus é incrível, né? Porque a grande maioria das palavras trouxe sobre o Espírito Santo. Aí eu voltei no livro de Gálatas e disse, vou voltar para o meu primeiro versículo. Aí o que me chamou muita atenção foi o tema. Ele traz as obras da carne e o fruto do Espírito. Quando ele traz sobre as práticas pecaminosas, que é as obras da carne, ele traz no plural. E eu pensei, mas por que o fruto do Espírito está no singular? Se as obras da carne estão no plural. Quando ele fala no fruto do Espírito, o fruto do Espírito Santo, o Espírito Santo gera em nós o fruto. Ele está dizendo que é como se fosse vários gomos, várias várias virtudes que são indivisíveis, que elas são conjuntas e todas elas formam um único fruto. Apesar de ter vários gomos, que ali ele traz quais são, no versículo 22, quais são os frutos do Espírito. Mas todas essas virtudes, elas são indivisíveis, ou seja, elas estão num único mesmo fruto. E aí a gente vê também que no versículo 19, versículo 20, versículo 21, compostos totalmente pelas práticas pecaminosas. E somente no versículo 22 ele vai falar quais são os frutos do Espírito, que são poucos. Quando a gente inicia a nossa vida cristã, desde que a gente inicia,
Pode ter certeza que a gente inicia uma luta, uma guerra, uma batalha constante entre carne e o espírito. E isso vai ser constante em nossa vida. Quem a gente vai alimentar? A carne ou o espírito? Ou melhor, o que nós estamos alimentando? A carne ou o espírito? Quem está vencendo sobre a nossa vida? A carne ou o espírito? É muito mais fácil a gente falar, às vezes, diante das situações, é mais fácil eu falar sem pensar do que eu pensar antes de eu falar. É melhor, às vezes, eu brigar ou eu contender, ao invés de eu ter a paciência de esperar e falar no momento que eu estou mais calmo. Às vezes é mais fácil mentir do que falar a verdade. Porque somos humanos, somos falhos, isso mostra o quão pecadores somos. E quão grandioso e misericordioso Deus é. Porque mesmo apesar de a gente falhar muito, porque a gente é muito falho, a gente é pecador, Deus tem misericórdia e Deus nos dá graça, Deus nos mantém sobre a graça dele. Eu tempo atrás, faz um ano já, um ano e pouquinho, ano passado, eu tava fazendo estágio, tudo normal, fazia nem um mês que eu tava na empresa, e aí veio a pandemia e me impossibilitou, porque eu vinha de ônibus, voltava de ônibus, me impossibilitou esse meio. Aí a empresa entrou em contato comigo, eu fiquei um mês em casa, depois desse um mês eles entraram e falaram, então acho melhor a gente rescindir o contrato, porque não regulamentava as situações, tudo. Aí eu aceitei, aí eles disseram, se caso um dia tu consiga voltar e tudo mais, a vaga ainda aqui. Eu tinha duas opções, ou eu ficava em casa, no meu comodismo, ou eu ia atrás de tentar o estágio, que era o que eu queria continuar no estágio para eu conseguir um emprego na minha área. Então, minha finalidade era essa, esse era o meu objetivo. Se eu ficasse em casa, no meu comodismo, eu não teria Deus me colocado lá dentro. Porque às vezes a gente tem o hábito de querer colocar tudo sobre Deus, né? A gente tem o hábito de dizer, eu tenho uma prova para fazer, mas Deus vai me abençoar e eu vou ficar aqui dormindo e vou lá fazer a prova. Deus vai fazer só o que é para Ele fazer, o que é para nós fazer depende de nós fazer. Tem coisas que é para nós e tem coisas que é para Deus. Quando se torna impossível, aí Deus entra, mas até que é possível, até que nós conseguimos, é para nós fazer. Então, era ou eu ficava no meu comodismo e esperava que Deus fizesse por mim, trouxesse um emprego dentro da minha casa, que eu trabalhasse ali. Eu não tinha outra opção, ou eu ia ou eu ficava. E eu decidi sair. E eu saí, digamos assim, do meu conforto, porque ali eu estava convivendo com pessoas que tinham os mesmos princípios, as mesmas ideias. Eu era criado pessoas que me aproximavam de Deus, que seguiam o mesmo propósito que o meu. Eu saí, eu decidi de um dia para o outro, assim, vou ir morar para lá, mesmo sabendo que a minha condição, financeiramente falando, também não era tão favorável, que quem já foi estagiário ou já ouviu alguém falar sabe como é a situação. E eu teria que, tipo assim, me sustentar em outro lugar. Eu pensei, não, mas eu vou ir, mãe. Pedi misericórdia para Deus. E eu fui, só que eu não tinha para onde ir. Eu não tinha lugar, eu decidi de um dia para o outro, porque eu precisava começar dia 1º de maio. Então eu decidi uma semana antes. E daí eu pensei, tá, mas eu vou pra onde? Porque eu precisava me ajustar no lugar e tal. Então eu disse, meu Deus, preciso achar um meio. Aí uma amiga minha, de São Paulo, fazia 6 meses que eu conhecia ela. E eu conversava com ela só pela faculdade, assim, e ela chegou pra mim, viu, Liz, se tu precisar de alguma coisa, se tu precisar de um lugar, pode vir lá em casa, tô de portas abertas, fica tranquila, tá, não tem problema algum. Eu pensei, vai ser você. Eu conhecia há 6 meses, vai ser você. E aí eu fui, assim, saí, virei na casa de uma guria que eu conhecia há 6 meses pra morar com ela. Eu morei 3 meses com ela. E eu saí e já tive que me adaptar ao convívio deles. Foi uma bênção, só que aí eu pensei, tá, e agora? Eu preciso sair daqui. Pra onde eu vou? Eu teria que sair o quanto antes. Porque era só um lugar passageiro, né? Algo que eu deveria ficar. E eu pensei muitas vezes em voltar. Muitas vezes. Só que eu pensei, tá, mas qual é o meu propósito? Qual é a minha finalidade? Eu quero conseguir um emprego, quero ser algo fixo. Se eu voltar, o que eu já fiz aqui, a minha vinda, eu tô retornando, tô retrocedendo, a ideia não é essa, a ideia é seguir. E a minha mãe falando, vem, Liz, volta pra casa, porque a minha mãe via meu sofrimento, né, e mãe é mãe. Até que chegou lá num ponto, ela disse, tá, Liz, faz o que tu achar melhor de tu fazer. E eu comecei a procurar apartamento, e eu procurava tanto, e nada fechava pra mim.
E eu queria ir no centro ainda. Aí sim o negócio piorou, né? A situação ficou drástica. Eu pensei, meu Deus, e agora? Aí eu encontrei um apartamento através de uma outra guria lá no serviço. E eu fui já no outro dia, já vi, já me mudei também já no outro dia. Mais mudança drástica. Eu me mudei para esse apartamento. E no mesmo dia ali eu conversei um pouco com as gurias, mais 3 gurias. Era 3 gurias e mais eu. Conversei um pouquinho e eu já pude conhecer um pouco delas. Aí eu pensei, pá, qual é a finalidade de Deus? Tinha um propósito. Aí eu caí numa realidade totalmente diferente, porque até então eu estava no comodismo, eu estava com pessoas com mesmos ideais, mesmos princípios, que me conectavam a Deus, que estavam ali, se eu não fosse, me levava. Porém, agora eu estava com pessoas totalmente diferentes, eu caí num mundo que eu não até então tinha contato. E que é um mundo hoje muito acessível, como você falou. É um mundo muito acessível, é tudo muito fácil, é tudo muito na mão. Tanto as situações, questões ilícitas, tudo é tudo muito acessível para a pessoa. E aí eu conheci pessoas totalmente com ideais diferentes, princípios diferentes. E eu pensei, meu Deus, e agora? E ali eu cheguei no momento onde eu teria que decidir quem eu iria alimentar, se era minha carne, se era meu espírito. Que eu iniciei uma batalha ainda maior contra a carne e o espírito, porque eu tinha 3 pessoas totalmente ao contrário. E seria muita hipocrisia dizer que em alguns momentos eu não deixei a carne sobressair ao espírito, porque a gente é falho, isso mostra quanto a gente é falho e quanto Deus é misericordioso, porque ainda assim, no momento de fraqueza, Deus me susteve. E o que é mais incrível, quando a gente tem temor, eu acredito que a grande maioria tenha temor, as pessoas confundem às vezes temor com medo, mas temor e medo tem uma grande diferença. Medo é quando você quer se esconder de Deus, quando você quer achar um refúgio, que você acha que ele é um carrasco, ele vai ser ruim. Agora, temor é quando você preza, você tem respeito pelas coisas de Deus, é quando você tá num lugar e você tá se sentindo mal, porque aquilo não agrada a Deus, que aquilo não está certo. Ou alguém convida, vamos fazer isso hoje e tal, e você diz, não quero, não vou poder. Porque você tem temor, você preza pelas coisas de Deus. Então, a gente tem temor, a gente sente quando algo não está certo, quando algo não está fluindo da maneira que deveria fluir. E aí, muitas vezes eu sentia minha fraqueza, eu sentia que não estava certo, eu estava alimentando mais a carne do que o espírito. E aí eu retomava do início para buscar novamente e me recolocar com Deus. Porque a gente é falho. Quando a gente olha o livro de Romanos, no capítulo 7, a gente vê onde Paulo, considerado um dos maiores cristãos da história, ele fala no versículo 18 e 19. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, esse faço. Paulo reconhece a sua tendência em pecar. E no 20 ele fala, ora, se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Então, Paulo, que era um dos maiores cristãos da época, ele reconhece que a gente tem a tendência a pecar, que ele estava em um momento de fraqueza, que é o que acontece muitas vezes da nossa vida, de se ver numa situação em que, às vezes, nem no inconsciente a gente deixa se levar. E aí, diante de algumas situações, de como agir, como que a gente vai fazer, a gente deve pensar assim, como Jesus agiria nessa situação? O que Jesus faria se tivesse essa situação? Tem uma coisa muito triste, que é quando você tá num lugar e você conhece aquela pessoa, você sabe que ela é cristã e ela age de uma forma e às vezes alguém te diz, tá, mas ele não é cristão, tá, mas ele não é crente, mas ele não tava lá em cima do púlpito. Hoje, se tu parar pra ver, eu conheço muitas pessoas, vocês que pararam de ir para a igreja, de estar na igreja pelo fato de olhar para outras pessoas e dizer, eu não vou ser para ser como aquele que tá lá em cima do público naquela situação, então eu não vou. Então as pessoas esquecem que a salvação é individual, as pessoas esquecem que a gente tem que buscar por nós, e aí as pessoas ficam dependentes de, eu não vou por causa daquela pessoa, eu não vou porque aquela pessoa faz isso, mas eu acho isso errado, isso pra mim não é certo. Só que a salvação é individual, cada um vai pagar, ou cada um vai ser responsável pelos seus atos.
E quando a gente, a palavra fala que é pra gente pensar, quando eu falo que é pra gente pensar como Jesus agiu, a gente entra lá na epístola de 1 João 2, capítulo 2, versículo 6, porque às vezes é difícil agir como Deus agiu, é difícil, Jesus agiu, é complicado, mas a palavra ela exorta dizendo assim, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Se a gente está em Jesus, a gente deve seguir como ele seguiu. A gente deve seguir os seus preceitos, senão seria uma heresia a gente dizer que a gente está em Cristo. Romanos 7:18, né, que comentei sobre Paulo. Paulo reconhece sua fraqueza. Paulo, mesmo sendo um dos maiores cristãos da época, considerado, ele reconhece que a gente é falho. Então a gente dizer que a gente não peca, a gente já está pecando. A ideia é a lutar, a essa batalha entre a carne e espírito. Pra gente não cair na carne, a gente tem que alimentar com as coisas de Deus o espírito. A gente tem que nos alimentar o espírito. Quando o espírito está forte, o inimigo tem medo. O inimigo teme uma pessoa cheia de Espírito Santo. Agora, quando a gente tá fraco, aí ele acha um meio de atacar, porque aí ele diz, você tá fraquinho, qualquer coisa vai dar uma desequilibrada. Porém, quando a gente tá com o espírito fortalecido, quando a gente tá firmado em Cristo, as coisas, o inimigo tem medo, ele não se aproxima, porque ele sabe que você tá na presença de Deus, está buscando Deus. Jesus morreu por nós, porque nós tivesse a liberdade, que a gente nunca esqueça do maior sacrifício de Cristo por nós. Ele morreu para que nós tivéssemos liberdade, para que nós deixássemos de agir pela carne e agisse pelo Espírito. Que a gente possa, diante das situações, pensar em como Jesus agiria, se aquela é a forma certa, se aquilo está certo, porque uma coisa muito incrível que eu acho que vocês também devem achar é quando a pessoa diz assim, eu vejo Deus em você, ou eu vejo algo diferente em você. Ontem a pastora falava que quando ela partiu para a igreja, ela não tinha amizade nenhuma na igreja, porque não era o convívio dela. Então, a primeira amizade que ela teve era uma guria que andava à frente dela, e ela olhou e disse assim, eu vejo algo diferente dela, eu quero ser amiga dela. Isso é incrível, isso é lindo. A pessoa ver algo diferente, você ver a presença, isso é ter a presença do Espírito Santo em nossa vida. Não para engrandecer nós, porque nós não somos nada, mas agradecer a Deus, que é tão incrível em nossas vidas. Que a gente possa sempre discernir as coisas e sempre pensar em como Cristo agiria. Eu parar e analisar, eu estou alimentando mais a carne ou o espírito diante da situação? Como eu estou diante de Cristo? Eu estou com o meu espírito fortalecido? E aí às vezes as pessoas falam sobre, a Bruna comentou, né, sobre a questão do sofrimento. Deus nunca vai dar uma cruz maior que a gente possa suportar. Às vezes a gente vê nosso sofrimento e vê o sofrimento da outra pessoa e diz, meu Deus do céu, como que ele aguenta tanta coisa. E por isso que a gente deve agradecer pela nossa história, porque a gente viveu, porque Deus teve certeza que você passaria por aquilo, que você seria capaz de passar. Claro, com Ele, com certeza. Mas Ele viu que você seria capaz. Então tudo que a gente passa nessa vida é porque Deus sabe que a gente é capaz de suportar. Por isso que às vezes não cabe o nosso questionamento de por que Deus, mas o porquê. Não havia necessidade. Deus sabe de todas as coisas, Deus tem propósito para tudo. Deus conhece o íntimo da nossa alma, do nosso coração, então Deus sabe o que é melhor para nós e não nós viemos saber quem somos nós, não é mesmo? Então que a gente tenha esse discernimento e fortaleça nosso espírito, porque as adversidades venham e a gente permaneça. Que a gente permaneça firme e não fique morno entre carne e espírito, porque como diz a Bíblia, é sim ou não. A gente ficar num muro de entre carne e espírito é perigoso. Então que a gente fortaleça o espírito e que o espírito venha prevalecer sobre as nossas vidas. Amém.